Fala galera, tudo ok? Aqui quem fala é o Professor Moacir e hoje, para fechar aí a nossa série, eu quero trazer para vocês um grupo muito importante aí dentro da química. Por que muito importante dentro da química? Porque hoje eu quero falar aí, pessoal, sobre a obtenção de produtos naturais. Mais especificamente sobre a obtenção de óleos essenciais. Mas aí você me pergunta, o que são óleos essenciais? Galera, os óleos essenciais são substâncias utilizadas muitas vezes, pessoal, como armas de defesa de quem? Armas de defesa das plantas. São responsáveis então, pessoal, pelo aroma, pelo odor de praticamente todas as espécies vegetais e dentre essas espécies vegetais, muitas delas aí bem conhecidas do nosso cotidiano, ok? Os óleos essenciais então são substâncias simples, eles têm aí uma característica cíclica, são voláteis. A solubilidade deles é limitada, mas essa solubilidade é suficiente para aromatizar uma solução aquosa. São solúveis aí, pessoal, em compostos orgânicos. Praticamente eles são transparentes, mas eles podem ter uma coloração aí levemente amarelada. E, para fechar, também tem um sabor ácido. Isso não quer dizer que você tenha que passar ali você tem sabor ácido mesmo. Não, isso só para demonstrar uma das propriedades, uma das características que esses caras apresentam. Mais uma coisa, pessoal, pelo fato de apresentarem em sua composição vários tipos de funções, né, como por exemplo, funções orgânicas do tipo ésteres, lá nós temos os alcoóis, nós temos as cetonas, né, nós temos aí os fenóis, né, os aldeídos, ou seja, a classificação desses caras devido à presença dessas funções torna-se uma tarefa um pouco difícil aí dentro da área de química ou dentro da área de biologia. No entanto, pessoal, a maioria dos pesquisadores costumam classificar ou agrupar estes caras na classe dos terpenoides, derivados biosintéticos do isopropeno. Beleza? Pessoal, as plantas, elas não utilizam aí esse cheiro que elas exalam, os óleos essenciais, né? Quando a gente sente um cheiro, por exemplo, nada mais é do que o óleo essencial, que é bem volátil. Nós estamos aí sentindo aí aquele cheiro de determinada planta que tem uma flor tal e assim por diante. Bem, elas não utilizam isso aí apenas como defesa, pessoal. Por quê? Essas substâncias voláteis, elas são utilizadas aí em muitas espécies, né, praticamente como um processo de reprodução. Elas utilizam esse processo de reprodução por quê, pessoal? Veja só, se nós pegarmos aí o grupo evolutivo das plantas, né, veja só, nós tínhamos lá, por exemplo, as briófitas, né, que eram plantas que não tinham vaso condutor, não tinha semente, não tinha flor. Aí essas plantas evoluíram para as pteridófitas, por exemplo, as samambaias, né, que era a planta que não tinha semente, não tinha flor, mas já tinha um vaso condutor. Aí depois evoluíram lá para as gimnospermas, né, onde nós temos, por exemplo, os eucaliptos, né, que tem então sistema condutor, né, não depende da água para reprodução, tem tubo polínico, tem semente, mas não tem flor nem fruto. E por fim, o grupo aí mais importante, o mais evoluído, que são as angiospermas, ou seja, toda a planta que apresenta flor, fruto e semente. E uma das propriedades que essas plantas apresentam, pessoal, é justamente essa capacidade adaptativa. E essa capacidade adaptativa, galera, ela tem tudo a ver aí com a volatilidade destes óleos essenciais. A volatilidade que é então capaz de atrair polinizadores como abelhas, como insetos em geral, né, como por exemplo os morcegos, como as moscas, por exemplo, né, existem algumas plantas que têm aí que atrair moscas aí para garantir aí a sua reprodução, né? E como nós sabemos aí que a planta apresenta parte masculina, parte feminina, você acaba dependendo aí, além do vento, né, que é uma forma de polinização, de animais também, e os animais, eles vêm guiados aí pela aquela essência que a planta libera. Então veja a importância, pessoal, desses caras voláteis presentes aí nos grupos vegetais. Ok, pessoal? Além disso, pessoal, essas plantas também podem utilizar estes caras para a retenção de água, de modo a diminuir perdas e, provavelmente, também o aumento da temperatura das mesmas. Bem, a presença desses caras nas plantas são chamados de uma presença não obrigatória, por isso que na biologia costuma-se dizer que são metabólitos secundários. Por
que metabólitos secundários, galera? Simplesmente pelo fato de que a planta, se não tivesse essas substâncias, ela sobreviveria também, mas as plantas que apresentam têm uma condição melhor em relação à adaptação e em relação à evolução propriamente dita, ou seja, ela vem para somar aqui no grupo vegetal. Mas mesmo assim classifica-se como algo secundário, né? Então por isso chamado de substância metabólica do tipo secundário. Certinho? Pessoal, embora a aula de hoje tenha o objetivo de mostrar para vocês como ocorre a obtenção de óleos essenciais utilizando aí o orégano e a canela, é importante nós pensarmos o seguinte, pessoal. Quando nós falamos assim, ó, obtenção de óleos essenciais, né, que é um produto natural, nós também temos que puxar um gancho para aquela questão que diz obtenção de produtos naturais. Mas uma obtenção de produtos naturais justamente de quem? Quando nós falamos aqui obtenção de produtos naturais, eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão pensar de forma... primeira coisa que elas pensam, bem, se é um produto natural, a maioria das pessoas vão pensar, né, então é extraído de uma planta. Bem, não em relação aos óleos essenciais, mas a obtenção de produtos naturais, pessoal, ela pode ter então como origem uma planta, uma alga, um outro micro-organismo, por exemplo, um fungo, por exemplo, uma bactéria, alguns organismos aquáticos, marinhos em questão. Ou seja, você pode obter aí de diversos organismos vivos sem que seja necessariamente uma planta. Veja só, pessoal, se eu perguntar pra vocês, você conhece algum produto natural obtido por alguns desses caras? Esquece a planta. Você conhece algum, por exemplo, que venha lá de uma alga, ou de um fungo, ou de uma bactéria? Lembrou de algum? Lembrou? Bem, se você lembrou desse cara aqui, tá aqui, ó. Provavelmente, então, você lembrou dos antibióticos. E esse cara em questão, né, é um antibiótico muito importante. Por que muito importante? Porque aqui nós temos a penicilina. A penicilina, né, que foi descoberta aí acidentalmente, né, ela é produzida a partir de um fungo, o Penicillium. Ou seja, é um exemplo de produto natural. E teremos outros diversos também, pessoal. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui, ó, a droga anticancerígena Taxol. Então, essa droga anticancerígena, ela foi descoberta lá na década de 70, inicialmente extraída aí de uma planta chamada de teixo do Pacífico. E ela é utilizada ainda nos dias atuais, lá no tratamento de câncer de mama, no câncer de ovários, né, em alguns tumores do pulmão, ou seja, é uma obtenção de origem natural. Só que essa molécula, pessoal, ela é uma molécula de síntese muito difícil. Mas mesmo assim nós podemos citar aqui como exemplo, né? Então vem de uma planta propriamente dita. A quinina, pessoal, veja só, a quinina também é bem interessante. Por quê? A quinina também é um exemplo de substância natural. E de onde que ela é retirada? Ela é retirada de uma planta medicinal que recebe o nome de Cinchona caliza. A quinina é o composto ativo do quinino, que é um medicamento, pessoal, utilizado lá no tratamento da malária. Isso mesmo, no Brasil, por exemplo, o Brasil ainda tem regiões endêmicas para a malária. Ainda é um grande problema. E o tratamento, ele é baseado justamente em quem? Ele é baseado justamente aí em um composto que é extraído da casca de uma planta medicinal. Ok, galera? Então, ó, veja só que interessante, pessoal. Veja que os cientistas, eles conseguem, então, extrair, né, determinadas moléculas de interesse, no caso aqui de interesse médico, e eles potencializam este efeito de modo a produzir aí fármacos que sejam mais eficientes. Então veja a importância aí de nós estudarmos a obtenção de produtos naturais. Ok, galera? Bem, mas hoje a aula, como fala-se produtos naturais, hoje nós vamos falar da obtenção de óleos essenciais, e esses óleos essenciais justamente vêm de plantas. Beleza, pessoal? Um dos caras que nós vamos utilizar aqui é a canela. Bem, provavelmente quando nós falamos aqui canela, quando eu falo aqui canela pra vocês, vocês já vão aí sentir o cheiro praticamente, né? Praticamente aí você acaba sentindo o cheiro da mesma. Eu, pra mim, quando falo canela, eu já lembro de arroz doce, acho que é porque eu não gosto de arroz doce.
E não gosto mesmo, e se colocar canela piorou, né? Mas a canela, ela dá essa impressão pra gente. A gente já consegue, em qualquer lugar que você vá, que você sinta o cheiro, você fala, isso aqui é canela. Assim como o orégano, né? Isso, com o orégano também, a mesma coisa. Pessoal, a canela, ela tem aí diversos nomes científicos, né? Então não é o objetivo nosso aqui classificar se ela é Cinnamon verum, se ela é Brunani, se ela é Cassia, ou seja, nós só queremos obter aí qual é a composição deste cara relacionado à parte da função orgânica que a constitui. E a literatura diz o seguinte, na literatura diz que na canela nós temos aí uma quantidade muito grande deste cara aqui, ó. Conhecem esse cara? Esse cara é o cinnamaldeído, e como vocês já viram nas aulas anteriores, o cinnamaldeído é um aldeído. Ou seja, na canela, então, segundo a literatura, nós temos que comprovar com a prática que existe aí a presença de uma grande quantidade de aldeído. Assim como o pessoal lá no orégano, segundo a literatura também, diz que o orégano apresenta uma quantidade grande de uma substância chamada de carvacrol. E aí se você olhar, por exemplo, a estrutura do carvacrol, você já consegue identificar aqui qual função orgânica. O fenol, que nós já comentamos aqui em outras aulas, né, em aulas anteriores. Então hoje praticamente nós temos aí um processo para verificar a presença do aldeído e verificar a presença do fenol. Ok, galera? Cinnamaldeído e carvacrol. Pessoal, a obtenção, a extração desses óleos, né, tem vários métodos que podem ser utilizados, né? Para você ter um óleo essencial, você pode aí partir de diversos métodos. Bem, geralmente nós temos um método chamado de método de extração por meio da destilação do arraste a vapor. E o que é esse arraste a vapor, pessoal? No arraste a vapor, o óleo é arrastado pelo vapor d'água e depois separado. A água restante, ela é chamada aqui de hidrolato. Então essa aqui é a técnica de arraste a vapor. Mas nós temos também aí outras formas de obter esses óleos essenciais, como por exemplo a partir do método de enfloração, que consiste aí especificamente em você obter óleos lá das pétalas das flores. Assim como você tem, por exemplo, a extração com solvente. E aí como que funciona essa extração com solvente, pessoal? As plantas, elas são armazenadas num recipiente com solvente específico que vai dissolver esse óleo, e depois essa solução ela vai ser filtrada, destilada para a obtenção de um óleo puro. E é muito utilizado aí esse processo de extração com solvente onde, pessoal? Lá na obtenção do óleo da casca de frutas cítricas, ok? Mais um processo que nós temos ainda, pessoal, é o processo de extração por dióxido de carbono supercrítico. Então nesse caso da extração pelo dióxido de carbono supercrítico, muito importante e eficiente também, o CO2, pessoal, ele sofre uma alta pressão, ele passa por uma pressão muito grande, então ele passa do seu estado gasoso para o estado líquido. E quando ele faz esse processo de passagem entre o gasoso e o líquido, ele dissolve quem? Dissolve o óleo presente ali na nossa amostra. Quando ele volta do seu estado líquido para o estado gasoso, o óleo então obtido torna-se um óleo puro. E como eu disse anteriormente, pessoal, o processo de obtenção através da utilização do CO2 crítico, ele é um método muito eficiente na extração destes óleos. Mas hoje, pessoal, nós vamos utilizar aí o arraste a vapor, que também é um método muito comum, né? Um dos métodos mais comuns que são utilizados para a obtenção aqui deste processo. E aqui, pessoal, nós temos um caso que nós vamos chamar de processo de arraste a vapor, ou seja, vamos obter um hidrodestilado, ok? Bem, nós teremos aqui então a destilação, e basicamente, pessoal, a destilação ou ela é uma destilação simples ou uma destilação fracionada, e no caso aqui nós teremos uma destilação por arraste a vapor. A destilação simples, ela funciona muito bem, pessoal, quando você tem aí que separar aí duas substâncias, mas que apresentam aí pontos de ebulição muito diferentes um do outro. Então a destilação simples ela acaba funcionando muito bem, ok? No caso do arraste a vapor, pessoal, os constituintes ou eles são immiscíveis ou eles são pouco miscíveis entre si. E neste caso, pessoal, nós vamos separar aí literalmente o óleo
da água, onde neste cenário vai operar uma parte da físico-química muito importante. Bem, que parte é essa? É a parte que nós chamamos aí de lei de Dalton. Bom, mas o que ele diz essa lei de Dalton? A lei de Dalton, pessoal, diz que a pressão de vapor da mistura, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual ao somatório da pressão de vapor de todos os constituintes. Bem, mas o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que ele vai entrar justamente em ebulição numa temperatura muito menor do que um outro constituinte puro. E por quê, pessoal? Porque, como o próprio nome já diz, isso aqui é uma somatória de pressões. Pessoal, tanto na hidrodestilação quanto na destilação por arraste a vapor, a físico-química operante ela acaba sendo a mesma. O que vai diferenciar uma da outra, pessoal, é porque na clássica, quem arrasta o componente é o vapor d'água. O óleo entra em contato então com o vapor d'água. Agora, se você pegar, por exemplo, a hidrodestilação, né, ó, veja que o nosso composto aqui, ele acaba boiando literalmente na água. Bem, pessoal, eu quero trazer para vocês então uma sequência prática. Essa sequência prática ela foi super, mega, hiper resumida. Por quê, pessoal? Ela é uma prática aí de aproximadamente 4 horas. E eu vou passar para vocês aí em alguns minutos, só para vocês terem um conhecimento sobre o mesmo. Então bora lá, galera. Galera, a prática então consiste como foi dito anteriormente, na extração de 2 óleos essenciais. Portanto, pesamos aqui o orégano e a canela. E logo após, vamos acoplar na aparelhagem que chamamos de aparelhagem de Clevenger. E destilar aí durante 1 hora aproximadamente. No final, pessoal, teremos aí a obtenção de um hidrodestilado. Um detalhe importante é observar o aspecto do líquido, pois quanto mais turvo, melhor a qualidade do óleo obtido. Além disso, pessoal, muito importante, hein? Nunca deixar o balão de destilação secar. Aqui, por exemplo, nós temos água, mas poderia ser um outro material inflamável e se ele seca pode causar aí um acidente que nós não queremos ver no laboratório. Ok, pessoal? Outro ponto importante aí de se destacar é que nessa destilação é adicionado também pedacinhos aí de porcelana. E esses fragmentos de porcelana, eles tendem a evitar aí um borbulhamento no caso muito violento. Pessoal, na obtenção deste hidrodestilado, temos um contato de 2 líquidos dentro do tubo. E aí nós poderíamos pensar, bem, mas como separar estes caras? Para extrair um líquido de outro, utilizaremos o diclorometano, que por ser mais denso, ficará na parte de baixo da amostra, separando então a fase orgânica em cima e a parte do diclorometano embaixo, que ainda passará, lógico, por um processo de adição de sulfato para remover o máximo possível de água. A amostra passará ainda pelo processo de cromatografia em camada delgada, chamada de CCD. A cromatografia em camada delgada, pessoal, é realizada sobre uma placa aqui de sílica, onde a camada de adsorvente é chamada de fase estacionária. Depois que a amostra é aplicada sobre a placa, um solvente ou uma mistura de solventes, chamada de fase móvel, que permeia a placa através de ação capilar. A revelação ocorre em solução de vanilina sulfúrica, para o caso do orégano, ou também no caso da dinitrofenilhidrazina, para o caso da canela. Ou seja, no orégano o fenol e lá na canela o aldeído. Teremos ainda, pessoal, o teste de via úmida, que é um teste super rápido, realizado no tubo de ensaio. E por essa rapidez, pessoal, acaba sendo aí um dos testes mais utilizados para detectar a presença de funções inorgânicas. Para detectar aldeídos na amostra de canela, um dos reagentes utilizados, pessoal, foi o 2,4 dinitrofenilhidrazina, que é um indicador específico de cetonas e aldeídos. A caracterização de aldeídos e cetonas testados formam dinitrofenilhidrazonas, que são sólidos insolúveis e normalmente eles vão apresentar uma coloração que vai lá desde o vermelho até um amarelo. Já para a amostra de orégano, pessoal, utilizamos, além do diclorometano, uma solução de cloreto de ferro aquoso e 3 gotas de piridina, onde ao final podemos então observar a coloração vermelho tijolo, caracterizando a presença de carvacrol,
ou seja, positivo para o fenol. Bem como a formação aí de um precipitado, pessoal. Importante, galera, em ambos os casos, tanto para os aldeídos quanto para os fenóis, é importante, pelo menos no caso, nos ensaios de via úmida, seguir alguns parâmetros na prática com o objetivo de verificar se realmente chegamos aí aos resultados esperados. Ou seja, a prática consiste na análise de 3 tubos, pelo menos vamos observar aqui 3 tubos, onde teremos então um controle negativo, que é aquele controle sem o analito, um positivo, que é o controle com o material, e a amostra propriamente dita. E por fim aí nós observamos então a caracterização do fenol e observamos também a caracterização do aldeído. Veja, por exemplo, pessoal, que para o fenol, nós temos aí, ó, os 2 tubos praticamente, eles são idênticos, até porque nós temos aí a amostra, que foi essa trabalhada durante a prática, e nós temos um padrão de Carvacrol. Então veja, por exemplo, que eles devem ser idênticos mesmo. E chegam aí exatamente ao objetivo. O objetivo era chegar entre um verde e um vermelho tijolo. Chegamos aqui ao vermelho tijolo. Já para os aldeídos, pessoal, veja só o que nós temos nos aldeídos. Então, ó, o que caracteriza a presença dos aldeídos é justamente a presença aí desse precipitado que é formado aí ao fundo. Ok, galera? Então, ó, vamos acompanhar a reação aqui comigo, pessoal. Então vamos lá, galera. Então, ó, começando aqui pelaquela reação que acontece, que nós observamos lá no óleo de canela, ok? Então vamos começar ali por um dos constituintes, que é o aldeído, ou seja, o nosso cinamaldeído. Então acompanhem comigo aqui. Então, este aldeído, cinamaldeído, reage com outro cara, né? Quem que é esse outro cara? Esse outro cara é a nossa 2,4 de nitrofenilhidrazina. Então vamos chamar aqui somente de hidrazina. Essa reação, então, é chamada de reação de adição. Uma reação de adição nucleofílica à carbonila. Então veja, por exemplo, que nós temos aqui, ó, uma reação onde esse grupo ataca justamente quem? Ataca a carbonila do nosso aldeído. Então, ó, lembrem-se também que aqui, né, é onde nós caracterizamos a presença da respectiva função. Ou seja, é aqui que nós temos o nosso aldeído, ok? Então, ó, reação de adição, o que acontece? A hidrazina, ela vem e ataca a carbonila do nosso cinamaldeído. Ok, galera? Bem, e o que essa reação vai formar? Vou colocar aqui embaixo para vocês, né? Então, ó, passa aqui, ó. Essa reação, ela forma um outro cara. Bem, mas quem que é este outro cara? Este outro cara aqui, pessoal, é a nossa hidrazona. Então, ó, hidrazina reage com o aldeído e forma quem? Forma a hidrazona. E é importante destacar, pessoal, o seguinte, é que essa reação, ela acontece quando eu tenho aqui para vocês um cara chamado de ácido sulfúrico e um cara também que é o nosso álcool. Bem, o que acontece, pessoal? Esse cara aqui, ó, que é o nosso ácido sulfúrico, H2SO4, ele vai funcionar aqui como um catalisador. Bem, mas o que é um catalisador mesmo, galera? O catalisador, ele seria aqui o responsável por deixar essa reação aqui mais rápida. Então, o catalisador, ele é um cara responsável por acelerar a reação. Ok, galera? E, ó, outro detalhe importante que é bom nós adicionarmos aqui neste vídeo é você observar também que essa reação, além de utilizar o H2SO4 como catalisador, ela usa um álcool como solvente. E a importância desse álcool aqui como solvente, pessoal, é que ela permite justamente a precipitação de quem? Justamente a precipitação da nossa hidrazona, que é o que nós vamos observar aí, aquela coloração específica, quando você tem aí, por exemplo, uma reação para testes positivos de aldeídos ou cetonas. Neste caso aqui, um teste de aldeído. Pessoal, por que essas hidrazonas, elas são coloridas? Simplesmente pelo fato, pessoal, de aqui nós termos deslocalização de elétrons. Ok, galera?
E aí, galera, lá no caso do orégano, o que nós temos lá no caso do orégano? Nós temos, então, um dos constituintes que recebe o nome de carvacrol. Então, segundo a literatura, eu tenho lá no orégano carvacrol e eu tenho mais outro cara, que o desenho é muito parecido com quem? Com o carvacrol. Então, olha, esse cara aqui é um cara que nós chamamos de timol. Então, ó, aqui nós temos um dos constituintes do orégano, que é o timol. E aqui nós temos outro, que é quem? Que é o carvacrol. Veja que os dois são fenóis. Se você for observar, eles têm a mesma quantidade de átomos de carbono, a mesma quantidade de hidrogênios, a mesma quantidade de oxigênios. E na química nós chamamos estes caras aqui de isômeros. Segundo a literatura, no orégano nós temos uma quantidade destes dois constituintes, onde o carvacrol apresenta-se em número maior. Mas esses dois caras apresentam-se lá como constituintes do nosso óleo, lá do nosso orégano, ok? Bem, pessoal, e a reação que acontece? Esse cara aqui nós não vamos mostrar na reação. A reação nós vamos mostrar apenas entre o carvacrol e o cloreto férrico. Então, ó, o carvacrol, que é esse cara que está aqui para vocês, ok? Vou deixar aqui um CH3, né, só para nós observarmos. CH3, CH3, CH3. Então nós temos aqui o nosso carvacrol, né? Vou colocar as ligações duplas que aqui ocorrem também, né? Para ficar o desenho mais adequado. Pessoal, o que acontece aqui nessa situação? Esse cara, ele reage com esse indivíduo aqui. FeCl3. FeCl3, cloreto de ferro. Cloreto férrico, ok? E na presença de um outro cara que nós vamos chamar de PY. Esse PY é só uma abreviatura desse indivíduo aqui. E esse indivíduo aqui é o que nós chamamos de piridina, ok? Então, a piridina, ela apresenta aqui pares de elétrons lá no nitrogênio. Ok, galera? Este teste, então, onde nós temos o carvacrol reagindo com cloreto férrico, utilizando a nossa piridina, o que acontece, pessoal? Este par de elétrons que está aqui no nitrogênio está no orbital sp2. O que garante, pessoal, é a piridina atuar aqui como uma base. Então, essa reação é uma reação que vai acontecer em meio básico devido à presença da piridina. Esse teste, pessoal, também é chamado de teste de cloreto férrico. Por que é chamado de teste de cloreto férrico? Justamente porque nós temos aqui, ó, o nosso cloreto férrico. A função aqui dessa reação é formar um complexo, pessoal. Então, o que vai acontecer? Este cara aqui, que é a nossa piridina, ela vai desprotonar quem? A hidroxila lá do nosso fenol, ou seja, a hidroxila do nosso carvacrol, e vai formar justamente o quê? Vai formar o que nós chamamos na química de tetrâmero. Bem, quem que é o tetrâmero? Então, ó, este cara aqui é o tetrâmero formado na reação, então, entre o carvacrol, cloreto férrico, em meio básico, né? Ocorre, então, a desprotonação da hidroxila fenólica, formando, então, esse tetrâmero. O que vai acontecer também, né, pessoal, é nós observarmos, ao final, uma coloração nessa reação entre um verde musgo, talvez, ou no caso, um vermelho. É lógico que um vermelho, assim, um vermelho mais próximo ao tijolo, que é basicamente o vermelho que nós observamos ali durante a nossa prática. Ok, galera? E aí, interessante, né, pessoal? E ó, vale destacar que o Brasil ele tem um lugar de destaque na produção de óleos essenciais. Ao lado de quem? Ao lado da Índia, da China, da Indonésia, ou seja,
o Brasil é um dos grandes ou um dos 4 maiores produtores mundial. A posição do Brasil, pessoal, deve-se basicamente aos óleos essenciais cítricos obtidos como subprodutos da indústria de sucos. O Brasil produz, pessoal, diversos tipos de plantas aromáticas, como por exemplo, o eucalipto, a citronela, hortelã, copaíba, gengibre, cânfora, camomila, melissa, e grande parte dessas plantas elas acabam sendo utilizadas aí principalmente lá na indústria farmacêutica. Bem, por que a indústria farmacêutica utiliza essas plantas? Porque muitas delas, pessoal, têm propriedades médicas interessantes. Muitas delas, por exemplo, são utilizadas como expectorantes, antioxidantes, anti-inflamatórios, calmantes, né? Podem ser utilizados aí como antiespasmódicos, diurético, ou seja, uma aplicação muito importante dentro da indústria farmacêutica. E podemos citar ainda, pessoal, que muitas dessas plantas aí têm propriedades importantes lá na fabricação de cosméticos, né? Os mais variados perfumes, óleos, né? Óleo que a pessoa passa no cabelo, passa no corpo, cremes, né? E também é utilizado na indústria alimentícia também, na produção de vários tipos de comidas e bebida. Além disso, galera, a presença destes caras em inúmeras plantas como acessório funciona não só como defesa, como foi comentado aqui no início deste vídeo, pessoal, mas elas funcionam também para o próprio equilíbrio aí do nosso planeta. Um equilíbrio que nós não estamos falando aqui em termos termodinâmicos, né? Até porque se nós formos falar em termos termodinâmicos, nós teríamos que falar que esse equilíbrio, na verdade, ele é todo desequilibrado. Mas, de certa forma, elas participam, são importantes aí para o processo evolutivo, a adaptação, né, para a defesa das plantas, bem como aí todo o processo que envolve a conquista de novos ambientes a diversas novas espécies. O que torna, por exemplo, pessoal, um grupo muito importante para nós, seres humanos, porque eles estão diretamente ligados com a nossa sobrevivência e estão diretamente ligados aí com o nosso cotidiano, ou seja, não teria um outro grupo melhor aqui para trabalhar com vocês. Embora a química orgânica ela seja muito universal. Então nós comentamos aqui de funções orgânicas oxigenadas. Para todos os vídeos colocamos um exemplo específico. E por que eu selecionei esse aqui por último? Porque esse aqui fala justamente da identificação de 2 funções orgânicas importantes. E como existem diversas técnicas para você identificar o tipo de função, se é um éter, se é um éster, se é um aldeído, se é uma acetona, se é um fenol e assim por diante, não teria muito motivo a gente fazer um vídeo aí, né, fazermos um vídeo só para identificar, sem contextualizar, né, sem problematizar, sem colocar isso aí diretamente no seu cotidiano. E por isso escolhemos aí para fechar essa sequência de vídeos a extração de óleos essenciais, consequentemente a identificação de 2 funções orgânicas oxigenadas. Ok, galera? Então é isso aí, pessoal. Chegamos então ao final da nossa playlist. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui para vocês a sequência desta aula prática, ela toda, né? Vou deixar na descrição desse vídeo o endereço do YouTube para você acessar a playlist, caso você tenha começado pelo último vídeo, ou caso você queira ir rever todos os vídeos aí desta série, pessoal. Também vou deixar para vocês um questionário. Esse questionário é muito importante, vocês precisam, eu quero que vocês participem mesmo, respondam, porque é um questionário, pessoal, que fala justamente aí sobre o objetivo desses vídeos, que é o quê? Que é verificar como as redes sociais, elas podem aí influenciar de maneira positiva no processo de ensino e no processo de educação para o estudante fora da escola, dentro da escola, para aquele que não é estudante, ou seja, para todos de modo geral. Ok, pessoal? Então, pessoal, aguardo vocês até as próximas aulas. Sigam as redes sociais, inscrevam-se no canal e não percam nenhuma atualização. Aguardo vocês, galera!